poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos começando mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, aqui neste seu dispositivo, na mídia que você está utilizando, YouTube, Podomatic, também nos aplicativos. Nosso aplicativo você encontra na Apple Store ou então no Google Play. Procure lá Em Poucas Palavras. Você vai encontrar um íconezinho quadradinho com um microfonezinho. Esse é o oficial que a gente está usando aqui, desenvolvido lá pelo Felipe da Pipa em São Paulo, qual agradecemos a ajuda que ele tem dado aqui para a expansão desse programa. Pastor, como vai? Natson Matias, aproveito para saudá-lo e aos nossos ouvintes e agradecer também aí o pessoal da Pipa, né, que tem dado esse apoio para nós na produção e manutenção desse aplicativo aí que a gente recomenda que você baixe no seu celular, porque ele atualiza na hora que nós jogamos o programa no ar, não é, por assim dizer, ele já atualiza e deixa disponível. De lá também você pode fazer perguntas. Exato. Não é? Você pode procurar programas por palavra e assim por diante. É muito bom o aplicativo. E agradecemos mais uma vez. Obrigado, Felipe. Pessoal da Pipa também. E vamos então à pergunta de hoje, atendendo ao Daniel Deusdete, lá de Brasília. O Daniel, ele quer saber um pouquinho, já até mandou vários e-mails sobre isso, querendo saber sobre essa questão de igrejas em células. Em tese vamos resumir aqui as suas dúvidas, é certo ou errado? Que bases devem ser consideradas para permitir ou rejeitar essa metodologia de igrejas em células? Muito bem, Natson Matias. Primeiro, obrigado, Daniel, pela sua pergunta. Eu creio que sua dúvida é de muita gente também. Nós vamos tentar aqui dar uma resposta a essa indagação. Não é uma resposta fácil, não, porque estão envolvidos aí diversos elementos e pontos, né, que a gente precisa destrinchar para poder chegar aí. Parece que é só metodológico, mas tem coisas teológicas aí por trás. Tem. Eu acho que a gente devia começar fazendo uma seguinte ressalva. O uso de pequenos grupos para comunhão, estudo bíblico, discipulado, crescimento e evangelização é perfeitamente correto. Não vejo nada demais ou nada errado as igrejas terem grupos que se reúnem durante a semana para oração, estudo bíblico, crescimento e essas outras coisas que eu mencionei. Aliás, essa estratégia ela é muito antiga e sempre com excelentes resultados. Os pequenos grupos, não é, que são esses grupos de comunhão, eu estou chamando de pequenos grupos para, por enquanto, não chamar de célula ou qualquer outra coisa. Né? Exato. Então, esses pequenos grupos, eles são extremamente úteis, porque neles o número de pessoas sendo menor do que uma reunião ou um culto, né, na igreja, aos domingos ou qualquer outro dia, existe uma facilidade maior de interação, a pessoa sente que ela pertence, ela tem a ocasião para abrir o coração e compartilhar, fazer amizades e se sentir realmente como parte daquela comunidade. Mais inserido ali naquele grupo. Mais inserido. Então, os pequenos grupos são muito úteis, né? Eu creio que toda igreja, a partir de um certo número de membros, ela deveria adotar algum sistema de comunhão e discipulado e evangelização durante a semana. Sim. Não é? Igrejas que são pequenas, igrejas de 100 membros, 150 membros, até 200 membros, a comunhão entre os seus membros é relativamente fácil, né? Todo mundo se conhece, o pastor conhece todo mundo, né? Tudo caminha direitinho. Mas a partir de um certo número, a liderança da igreja já não dá mais conta. Né? Não conhece todo mundo, não tem como contactar e pastorear. Dizer que tem uma comunhão mais integral, né? Com essas pessoas, né? Não tem como fazer. E daí, então, reunir-se durante a semana em pequenos grupos, divididos talvez por bairros, né? Ou até por outro critério que às vezes há interesse, amizades, né? Famílias que abrem a casa para receber esses grupos. Então, isso aí é perfeitamente viável, não há nenhuma dificuldade com isso. A própria primeira igreja presbiteriana de Goiânia, né? Da qual eu sou pastor, e o Natson também é pastor, colaborador lá conosco, nós temos muitos grupos que se reúnem durante a semana para discipulado, para comunhão e, enfim, para poder crescer na palavra de Deus. E eu agradeço a Deus por isso.
Então, inclusive um grupo funciona na própria igreja, né? Tem um grupo que funciona na própria igreja. Toda quarta-feira, às 20 horas, né? Aproveito para convidar aí você que mora em Goiânia e que está à procura de um grupo de comunhão, estudo bíblico, não é? Toda quarta, às 20 horas, lá na igreja, e depois tem um período de comunhão, perguntas e respostas, depois um cafezinho, onde as pessoas conversam e se conhecem, então você está convidado. Bom, agora, eu acho, Nathan, que o problema com os modelos, tipo assim, igreja em células, MDA, G12 e tudo mais, um dos problemas é que esses métodos, eles dizem que a única maneira de você promover o discipulado, a edificação e o crescimento é através de pequenos grupos, né, que eles chamam de célula e assim por diante. E esse é um problema, o exclusivismo, porque o que a gente vê na Bíblia é que Jesus, sim, ele tinha um grupo pequeno ao redor dele, que era o grupo dos 12 e outros, mas ele tinha um grupo dos 70. Sim. Não é? De discípulos, que ele enviou, inclusive, em pregação. Ele falava às multidões. Sim. No dia de Pentecostes, estavam reunidos 120 irmãos no mesmo lugar. Então, é muito mais do que um pequeno grupo ali. E quando a igreja nasceu em Jerusalém, ela se reunia regularmente no templo, no átrio do templo, que era um espaço grande, não é? E nós sabemos que no primeiro sermão de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Em Atos 4, quando Pedro é solto e vai lá relatar aquela situação toda, tinha mais de 5.000 pessoas que reunidas e todas oraram numa só voz, né, dizendo, Senhor, dá-nos intrepidez, um número enorme ali. Exatamente. Então você percebe que, embora os pequenos grupos tenham o seu valor, eles não são o único método de Deus edificar a sua igreja e de fazer o seu reino avançar, não é? Então, Sim. eu sou contra esse exclusivismo, né, desses métodos que chegam dizendo Se que você não fizer assim, se não fizer tá assim, não fora. vai para frente. Bom, mas eu creio, sim, que os pequenos grupos, eles são muito importantes e uma ferramenta estratégica para o crescimento da igreja, particularmente igrejas que já são médias, de tamanho médio, para grande e mega igrejas também. Agora, é preciso aqui, Nathan, fazer uma diferença muito importante entre igreja em célula e igreja com célula. Sim. Essa distinção é muito importante. Deixa eu dizer o que é cada uma dessas coisas. A igreja com células é uma igreja tipo tradicional, que se reúne aos domingos para celebração da ceia, pregação da palavra, edificação dos irmãos, com escola dominical, com culto de adoração, louvor e tudo mais. E durante a semana, ela promove o encontro dos membros nisso que a gente chama de células ou pequenos grupos, não é? Então, essa é uma igreja com células. E nessas células, o que se faz é o estudo da Bíblia, oração, comunhão. O sermão. Às vezes, eles discutem o sermão que ouviram no domingo, não é? E assim por diante. Igreja em células é diferente. Por quê? Porque a atividade principal... No caso da igreja com células, as atividades principais acontecem nos domingos, nas grandes reuniões. Sim. Nas igrejas em células, a igreja se reúne e faz o que tem que fazer nessas células durante a semana. Então, nas células se recolhe ofertas, se batiza, é feita a disciplina e tudo mais que geralmente é feito aos domingos nos cultos regulares, não é? Então, para que uma igreja em células funcione, ela precisa que cada célula tenha uma liderança habilitada, capacitada, que tenha condições de batizar, excluir, admitir, recolher dízimos e administrar essas ofertas. Então, existe uma diferença. E a gente pergunta aí, o que é que há de mal nisso aí? Qual é o problema da igreja em células? Para mim, o problema da igreja em células não é que é um erro, mas é que ela é muito aberta, ela fica muito aberta à entrada de erros. Por exemplo, o controle do que se faz nessas células é restrito. Não é? Porque você vai ter que dar autoridade àquele que é o líder de células para ele fazer o que ele tem que fazer. E nem sempre é possível manter um controle rigoroso a respeito disso. Além disso, a questão da administração dos sacramentos, do batismo e da ceia do Senhor, que é alguma coisa que pertence ao corpo de Cristo, não é? Alguma coisa que pertence à comunidade dos fiéis reunida como um todo. Já fica difícil também controlar isso aí. Achar pessoas qualificadas, Nathan Matias, para poder liderar essas células com todo esse
poder e toda essa autoridade. Não é de admirar que igrejas que seguem esse modelo, igrejas em células, elas costumam se dividir, Exatamente. saem liderança para formar novas igrejas, há brigas pelo poder. Às vezes o camarada pensa assim, poxa, eu sou melhor do que o pastor local lá, eu vou criar aqui a minha igreja a partir disso aí, né? Exatamente. Então é o que a gente chama de ecclesiola in ecclesia, que é um termo latim muito antigo para se referir a igrejinhas dentro da igreja. Então acaba perdendo o senso de comunhão com o todo, que pertence a uma comunidade maior, como é o certo fazer. Deixa eu Agora, fazer uma fala. pergunta aqui sobre isso, já que o senhor usou um termo latim aí, vou usar um outro aqui e explicar. O tal do ad referendum, ou seja, no presbitério, digamos que eu tenha a comissão executiva do presbitério, ou uma comissão qualquer, ou uma decisão que precisamos tomar, e a gente toma ad referendo, ou seja, esperando que seja referendada, seja confirmada ou não pela reunião maior, que seria o presbitério, ok? Certo. Pensando nessas igrejas em células, quando há uma disciplina, ela é ad referendo, ou seja, eu disciplino na minha célula, mas a igreja tem o poder de desfazer isso. Até onde eu entendo, o poder de exercer a disciplina, de excluir dos líderes de célula é final, é absoluto. Pode caber recurso se a pessoa excluída achar que foi injustiçada e aí recorre ao pastor presidente e tudo mais, mas seria já considerado como... Mas aí já caracteriza essa outra igreja, né, basicamente. Exatamente, boa perspectiva. Mas sabe o que é que me incomoda mais às vezes, Natsan? É que esses modelos às vezes são apresentados como sendo revelação divina. Por exemplo, o movimento G12. Ele começou quando o César Castellani diz que teve uma revelação de Jesus Cristo, onde o Senhor dizia que o plano dele sempre foi 12, não é? Ele sempre reuniu 12 para discipular a igreja, e que a igreja perdeu essa visão durante a história e que agora ele estava restaurando a visão dos 12. Mas e os 70, né? Não é? E os 70. Então o César Castellani apresentou o modelo G12 como sendo revelação divina e que, portanto, se é revelação divina, segue-se que todas as igrejas que não adotam isso aí, elas estão realmente usando a metodologia errada, falha e pecaminosa. O MDA, por exemplo, Sim. que é um outro modelo não tão radical, né, como o G12, mas que também na sua origem, o apóstolo Abe Hübner, ele diz que Deus mostrou para ele que aquele era o sistema, né? Tinha que ser daquele jeito. Tem que ser daquele sistema onde o discipulado 1 a 1 e assim por diante, não é? Veja, discipular uma pessoa pessoalmente, né, 1 a 1, é bom, né? É bom. Mas é um método. A gente não pode canonizar ou divinizar isso. Reunir dizer assim, vamos reunir até o número de 12. Não é? A partir de 12 a gente divide, tudo bem, não é um método, a gente pode fazer. Mas não diga que esse é um método divino. Se fizer com 13, 14, 15, 13, 14 está errado, não é? Então são apenas metodologias. O ruim é quando elas são infectadas por ideologias e teologias, especialmente sob ou usando como fonte de autoridade uma revelação da parte de Deus, né? Extrabíblica. Então, sou a favor de pequenos grupos, acho que é muito bom, mas sou contra a ideia de que determinados modelos eles foram dados por revelação divina. A Bíblia não apresenta um modelo, a Bíblia apresenta a necessidade que nós temos de comungar uns com os outros, crescer, nos edificar, discipular e pregar o Evangelho. Ótimo. Tá aí, Daniel Deusdedit. Acredito que em poucas palavras, né, foi abordado o assunto com a profundidade que dava para ser abordada nesses 15 minutos. Mas agradecemos a sua pergunta e esperamos que você e outras pessoas, com certeza muita gente pergunta sobre esse tema aqui. Obrigado, até o próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigado, Daniel, queridos ouvintes, e lembre da exortação do autor da carta aos Hebreus, não deixando de congregar-vos, ou seja, a congregação, participação na igreja, na vida da igreja é muito importante. Deus abençoe vocês. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Natsan Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org.br.
Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.